Olá, amigos! Tudo bem? Que bom que você está aí! Deus trouxe você para que conhecesses a verdade que está aqui na Bíblia. Nós vamos estudar nessa série de estudos a Bíblia e a verdade. Nós queremos mostrar para você as verdades contidas na Palavra de Deus. E eu quero dizer para você, querido amigo, que é de outra religião, católico, protestante, evangélico, espírita, nós amamos vocês e Deus ama você também. E Ele quer mostrar para você as verdades que contém nesse livro, a Palavra de Deus. Para iniciar nossas séries, eu vou ensinar para você o nosso lema. Mas para que possamos falar este lema, você precisa ter em suas mãos a sua Bíblia. Vá lá, pegue sua Bíblia, eu espero. Traga a sua Bíblia, esteja com ela na mão, porque utilizaremos a Palavra de Deus durante essa série de estudos. Vamos lá então? O lema é o seguinte: se está na Bíblia, eu creio. Se não está na Bíblia, não é para mim. Amigos, se está na Bíblia, é para mim e é para você. Vamos estudar a Bíblia comigo então? Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e nós vamos estudar nesse momento. E eu vou utilizar o computador aqui e você vai utilizar a sua Bíblia. E eu também tenho a minha Bíblia na mão. E nós vamos começar lendo um dos primeiros versículos para que você possa compreender as verdades na Palavra de Deus. E esse versículo encontra-se em João, capítulo 8, versículo 32. Abra comigo a Bíblia. Verifique na Bíblia a verdade. Veja se o palestrante está falando a verdade. Veja se o pastor está falando a verdade. Veja se o bispo, o ministro, o padre está falando a verdade. Veja na Bíblia. Vamos comigo. João capítulo 8, versículo 32, ele tem uma mensagem fantástica para mim e para você. Olha só, João 8, 32 diz aqui na minha Bíblia e na sua Bíblia com certeza: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Viu que fantástico? Conhecereis a verdade, e essa verdade liberta você. Mas você deve estar perguntando, como esta verdade pode libertar alguém? A Bíblia, em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, mostra para mim e para você como podemos ser libertos por essa verdade. E eu convido você a abrir sua Bíblia, abra comigo, acompanhe comigo a leitura na sua palavra, na palavra que você tem aí, na palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, lá diz assim, ó: bem-aventurados ou felizes aqueles que leem, aqueles que ouvem, e aqueles que guardam as palavras deste livro. Você percebeu? Então, podemos aprender na palavra de Deus, no Apocalipse, a maneira que nós podemos ser libertos pela verdade. E eu quero mostrar para você aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como essa verdade pode libertar a mim e a você? Já vimos em Apocalipse. Lendo, ouvindo e guardando. Quando você lê, você pega a Bíblia, a palavra de Deus em suas mãos. Quando você lê, Deus mostra a verdade para você. Quando você vai a uma igreja e o pregador fala segundo a verdade, Deus fala para você. Quando você assiste, por exemplo, esse DVD que você está assistindo em sua casa, com a sua família, Deus fala para você. E agora, quando você lê e você ouve, e o próximo passo é guardar. Amigos, no mundo que nós vivemos hoje, nós vivemos dois tipos de pensamentos. O pensamento pós-moderno e o pensamento religioso. E eu quero mostrar para você o que o pensamento pós-moderno, eles intitulam e dizem o que é verdade. Por exemplo, vamos supor que você vai ao médico e você vai fazer um check-up na sua empresa, ou um check-up normal de todo ano. E o médico, após
passar alguns exames para você, ele pega os resultados e percebe, amigo, que você tem um problema de saúde. E você fica pensando, meu Deus, deve ser um câncer. E o médico então, ao olhar aqueles exames, ele diz para você, querido amigo, segundo o laboratório, você está com um câncer. Mas você não precisa acreditar neles. Pode ser verdade para eles, mas não pode ser verdade, ou não precisa ser verdade para você. Ao ilustrar essa história, você percebe qual que é o pensamento do mundo pós-moderno? Eles dizem o seguinte: a verdade pode ser para você, mas não precisa ser para mim. A verdade pode ser para um outro, mas não precisa ser para mim. Sabe, amigos, esta verdade que Deus quer mostrar para você é a chamada verdade absoluta. E nós vamos ver sobre duas teorias. A teoria da verdade relativa, que o mundo pós-moderno utiliza muito. O que é a verdade relativa? Olha aqui comigo. A verdade relativa é verdade para algumas pessoas e não para outras. É verdade hoje, mas pode não ter sido verdade no passado e pode não ser verdade novamente no futuro. Sempre está sujeito a mudanças. Viu que interessante? Sempre está sujeito à perspectiva das pessoas. Isso é o pensamento do mundo pós-moderno. Uma verdade relativa pode ser verdade para mim, mas não pode ser verdade para você. Agora eu quero mostrar para você, amigo, a verdade absoluta, que eu já falei, que essa é a palavra de Deus. O que é verdade absoluta? Tudo quanto é verdade uma vez e em algum lugar é verdade todo o tempo e em todos os lugares. O que é verdade para uma pessoa é verdade para todas as pessoas. Verdade é verdade se nós acreditamos nela ou não. Sabe, amigos, isto é a Bíblia. A Bíblia é a verdade absoluta. A Bíblia é a verdade indicada por Deus, não inventada por homens. Em Timóteo diz que toda a Bíblia é inspirada e foi inspirada por Deus. Então, é sobre essas verdades que nós queremos mostrar para você. Com o pensamento religioso, muda um pouquinho. Olha só que interessante essa frase. Você já deve ter ouvido muitas pessoas falar esta frase para você. Há muitas religiões, mas o Deus é um só. Quando as pessoas falam isso no pensamento religioso, elas na verdade estão dizendo o seguinte, e eu quero mostrar para você aqui. Olha só que interessante. Há muitas religiões, mas o Deus é um. Sabe o que ela está dizendo para você? Deus se faz presente e aceita todas as formas de adoração, desde que a pessoa se sinta bem. Será isto uma verdade? E eu pergunto para você, nesse momento, será isto uma verdade? Há um Deus e todas as religiões, mas há um Deus somente? Eu quero mostrar isso para você na Bíblia e você vai aprender. E você vai perceber que esse pensamento religioso não está de acordo com a palavra de Deus. Sabe, no mundo são mais de 36 mil religiões. E você deve estar perguntando, e aí? Aonde está a verdade? Se eu colocasse 36 mil opções na sua frente e dissesse para você, aonde está a verdade? Qual você escolheria? Qual religião estaria com a verdade? Amigos, nesta série, nós vamos descobrir na palavra de Deus aonde está a verdade. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer livrar você do erro. Deus quer livrar você do engano. Deus quer ajudar você a andar no correto, a andar na verdade que Ele deseja para você. Existe um escritor chamado Churchill. Ele escreveu em seu livro uma frase maravilhosa. Eu gostaria de compartilhar com você esta frase. Diz assim: de vez em quando, os homens tropeçam na verdade e bem depressa se levantam, como se nada houvesse acontecido. Que interessante! Esse homem escreveu.
É como se você estivesse andando pela rua, esbarrasse na verdade e caísse. E como de repente você se levanta, tira a poeira da roupa, do corpo e continua andando. Sabe, amigos, quando você tropeça nesta verdade, é porque Deus quer mudar a sua vida. E nesse momento você está aí em casa assistindo essa série, este DVD, porque Deus quer mudar a sua vida, Ele quer mostrar a verdade. Sabe, esse escritor, ele tirou esse pensamento da Bíblia. Nós vamos ver aonde está esse pensamento. Isso mesmo, na Bíblia. Isaías 59, versículo 14 a 15, diz assim, ó: a verdade anda tropeçando pelas ruas. Viu que interessante? A busca da verdade é o que rege o mundo hoje. Todo mundo quer estar na verdade. Quem gostaria de estar no erro? E nessa série, nós vamos mostrar para você a verdade na palavra de Deus. Tome cuidado com a maioria. Algumas pessoas dizem assim: eu vou com a maioria. Eu vou andar segundo a multidão. Eu vou andar segundo a maioria. Pergunto para você, será que a maioria está certa? A Bíblia, ela tem alguns relatos de exemplos sobre a maioria. Por exemplo, Noé. Noé pregou durante 120 anos para muitas pessoas, para multidões. E muitas pessoas decidiram ficar com a maioria. A família de Ló pregou para muitas pessoas na cidade de Sodoma e Gomorra. Essa história está na Bíblia. Nós vamos ver nessas séries. Sabe, amigos? E a maioria das pessoas não aceitaram a verdade. Você vai conhecer o que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra. Sabe, amigos? Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Ir com a maioria. Êxodo capítulo 23, versículo 2. Olha só o que diz a Bíblia. Eu coloquei aqui para você poder visualizar. Não seguirás a multidão, ou seja, a maioria, Deus falando para mim e para você, para fazer o mal, para fazer aquilo que é errado. Não seguirás a maioria, não seguirás a multidão. Olha que interessante, Deus orientando na Bíblia para mim e para você. Sabe, amigos, olha só que interessante. Em muitas religiões, preste atenção no que eu vou falar para você agora. Em muitas religiões existem pessoas sinceras. Eu estou falando para você aí que está em casa assistindo esse DVD, que está empolgado e motivado em assistir essas séries. Existem muitas pessoas sinceras. E eu posso estar falando para você que é uma pessoa sincera, um cristão sincero, que está em algumas religiões, mas, amigos, está sendo enganado. Não está sendo ensinado na verdade que Deus quer para a sua vida. Tome cuidado de andar no caminho errado, achando que está fazendo certo. Sabe o que Jesus fala sobre pastores, bispos, ministros, presbíteros, padres e assim por diante, que às vezes não falam a verdade para você? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ler lá em 1 João, capítulo 2, versículo 4. Pegue sua Bíblia, abra comigo, acompanhe comigo a leitura deste verso. Aquele que diz, eu o conheço. E quando fala aqui, eu o conheço, é a mesma coisa que está falando para você aqui, ó. Eu conheço Jesus e não guarda os seus mandamentos, é forte, né? É mentiroso e nele não está a verdade. Você percebeu, querido amigo? Aquele que diz, eu falo em nome de Jesus, eu falo em nome de Deus, eu estou com a Bíblia e não guarda os seus mandamentos. A palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo para você, a palavra de Deus diz, é mentiroso e nele não está a verdade. Pesado esse texto, né? Mas sabe, querido amigo, Deus quer mostrar para você a verdade. E às vezes a verdade, ela pode até chegar contra aquilo que eu aprendi durante muitos anos, durante toda a minha vida, mas eu quero mostrar para você estas verdades. Para você entender sobre estas verdades,
Eu quero mostrar para você aqui um exemplo. Olha só, imagine uma casa. Que linda uma casa. Para ser uma casa completa, ela precisa de teto, parede, piso, porta, janela. Precisa de tudo que uma casa precisa ter para ser completa. Agora, se eu tenho uma casa com piso e parede, eu posso até dizer que tenho uma casa, mas eu tenho uma casa incompleta. Sabe, querido amigo, dizer que você tem Jesus, você está dizendo a verdade, mas esta não é a verdade completa. Dizer que você tem Deus, isto é verdade, mas não é a verdade completa. Dizer que você anda com a palavra de Deus e coloca a palavra de Deus embaixo do seu braço, leva a palavra de Deus para a igreja, tem a palavra de Deus em sua casa, até mesmo aberta em algum canto, esta é a verdade, mas não é toda a verdade. Eu quero mostrar para você, a Bíblia, ela ensina 5 verdades, ou seja, 5 colunas da verdade que você precisa ter para a sua vida. Dizer que você tem Jesus, muitas pessoas dizem. Dizer que você tem Deus na sua vida, muitas pessoas dizem. Dizer que você tem uma Bíblia, eu falo para pessoas que têm Bíblias, e está com a sua Bíblia aí, muitas pessoas dizem. Mas amigos, ter toda a verdade na sua vida é o que queremos mostrar para você aqui, ó, na Palavra de Deus. E a Palavra de Deus ensina 5 verdades, 5 colunas da verdade que você precisa ter na sua vida para andar corretamente e fazendo a vontade de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá em João capítulo 16, versículo 13. Olha só o que diz a Bíblia sobre todas essas verdades. E eu quero ler com você. Abra a sua Bíblia, eu espero. Pode abrir aí, eu vou abrir a minha também aqui e nós vamos ler junto. Eu vou ler aqui e você vai acompanhar aí na sua Bíblia em casa. João, capítulo 16, versículo 13. Nós vamos começar a aprender sobre essas colunas da verdade. As 5 verdades que Deus quer para você. Olha só que interessante. João, capítulo 16, versículo 13. Olha o que diz ali. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Algumas versões dizem assim, e ele vos guiará em toda a verdade. Olha só, amigos. Percebeu? Deus diz para mim e para você que o Espírito dele, o Espírito Santo, vai guiar você em toda a verdade. Não é metade da verdade. Não é 1/3 da verdade. Não é 1/4 da verdade. É em toda a verdade. E é justamente sobre essa toda a verdade que nós vamos estudar nesta série. E eu convido você a aprender estas verdades que vão mudar a sua vida. Vamos recapitular então? Quero mostrar para você o que é a verdade. Olha só que interessante. E nós vamos ver na Bíblia quais são essas 5 colunas. Essas 5 colunas que Deus falou. Toda a verdade. Quais são essas 5 verdades que Deus deseja para você? Acompanhe comigo aqui. Olha na tela. Primeira verdade está em Jeremias capítulo 10, versículo 10. Nós não vamos ler agora, porque vamos ler em particular nesta série Deus é a Verdade. Mas lá em Jeremias 10, 10 diz assim, Deus é a primeira verdade que você precisa para a sua vida. Vamos ver qual que é a segunda? A segunda encontra-se em João 14, versículo 6. Diz lá que Jesus Cristo é a verdade. Olha só que interessante, amigo. Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade. Vamos ver qual que é a terceira coluna que você precisa ter para a sua vida. A terceira coluna é essa aqui, ó. O Espírito Santo. O Espírito Santo é a verdade. Isso está em 1 João 5, 6 e João 16, 13, onde fala que o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Vamos ver qual que é a quarta coluna que Deus quer que você tenha para a sua vida. A quarta verdade é a Bíblia. A Bíblia é a verdade. Onde está escrito isso? João 17, versículo 17.
E agora vamos partir para a quinta coluna e última verdade para a sua vida. Sabe qual que é ela? Os mandamentos de Deus é a verdade. Aonde está isso? Salmo 119, versículos 142 e 151. Viu, amigos? São estas verdades que Deus deseja para a sua vida. Quero mostrar para você aqui. Nós fizemos um gráfico para você entender melhor. Olha aqui, ó. As colunas da verdade. Primeira coluna, a coluna de Deus. Segunda coluna, a coluna de Jesus Cristo. Terceira coluna, a coluna do Espírito Santo. Quarta coluna, a coluna da Bíblia. E a quinta coluna, a coluna dos mandamentos de Deus. Sabe, amigos, Satanás, como diz a Bíblia, o inimigo, o diabo, não quer que você siga esta verdade. Ou até mesmo ele pode deixar você seguir estas verdades, mas de uma maneira diferente, desvirtuada do que está na Bíblia. Sabe, João 8,32 aprendemos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lemos isso na palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e esta verdade liberta você. E você pergunta, mas Satanás conhece a verdade? Será que Satanás, o diabo, o inimigo, como nós chamamos, ele conhece estas verdades? Quem foi Satanás? A Bíblia diz que Satanás era Lúcifer, um anjo de luz. Abaixo de Jesus era Lúcifer. E ele deixou brotar em seu coração a inveja, o ciúme. E mais tarde nós vamos aprender dentro de uma série sobre este anjo, o anjo de luz que passou a ser anjo de trevas. Esse anjo, chamado Lúcifer, hoje, diabo e Satanás, conhece toda a verdade. Ele conhece a verdade sobre Deus, conhece a verdade sobre Jesus Cristo, conhece a verdade sobre o Espírito Santo, conhece a verdade sobre a Bíblia e conhece a verdade dos 10 mandamentos. Satanás conhece a Bíblia, por isso que nós temos que estudar, porque ele conhece a Bíblia e se você não se aprofundar na palavra de Deus, ele vai ficar muito mais conhecedor que você. Mas em nome de Jesus, nessas séries, você realmente vai sair daí compreendendo as verdades que Deus deseja para a sua vida. E você pergunta, mas se Lúcifer conheceu a verdade e a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, por que Lúcifer não foi liberto? Por que Satanás ou o diabo não foi liberto pela verdade? Olha só que interessante, a Bíblia tem esta resposta. Abra comigo, olha só que interessante, João capítulo 8, versículo 44. Eu coloquei aqui, mas você pode ver na sua Bíblia em casa. Abra sua Bíblia, acompanhe conosco. Por que Lúcifer não se firmou na verdade? Por que ele não foi liberto? Olha só, presta atenção que diz João 8,44. Diz assim, vós tendes por pai ao diabo e quereis os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Olha aí, a frase-chave. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você percebeu, amigo? Você percebeu que a Bíblia diz? Ele conheceu a verdade, mas não se firmou na verdade. Sabe, quando uma pessoa conhece as verdades e diz assim, não, eu não quero. Essa pessoa está fazendo como Lúcifer fez. Essa pessoa está fazendo como o diabo fez. Porque ele conheceu a verdade e disse assim, eu não quero esta verdade para a minha vida. Querido amigo, nesta série nós queremos mostrar toda a verdade para você. E nós esperamos que estas verdades libertam você, que você possa se firmar nessas verdades. Não fazer como Lúcifer fez, mas dizer assim, eu quero uma nova vida, porque essas verdades vão mudar a minha vida. Olha só, você vai passar por um grande conflito.
Deus dizendo para você a verdade. Olha só que interessante essa imagem. Deus falando para você, filho, tá vendo? É isso que você precisa seguir. E Satanás dizendo, não, filho, não faça isso, não siga isso, não siga esta verdade. Querido amigo, em nome de Jesus, nós queremos dizer para você que você vai fazer a vontade de Deus se você quiser. E olha que interessante, quando nós vimos toda essa verdade na Bíblia, qual que foi o plano do inimigo então? E por que nós vamos estudar essa série? Olha aqui, ó. O plano do inimigo está lá em Daniel capítulo 8, versículo 12. E eu convido você a abrir a Bíblia para nós acompanharmos. Daniel 8, versículo 12, diz assim: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Então você percebeu qual que é o plano do inimigo? Lançar a verdade por terra. E Daniel profetizou isso. Satanás fez isso com as verdades. Pegou as verdades, as 5 colunas da verdade, lançou por terra. E a Bíblia diz, fez isso e prosperou. Assim aconteceu lá no Jardim do Éden, quando este mundo começou. Adão e Eva estavam ali no paraíso, no Jardim do Éden, lugar maravilhoso, planejado por Deus. Eva se afastou do seu marido. Por um momento, ela foi até a árvore e lá estava quem? A serpente, um dos instrumentos usados por Satanás. Deus havia falado para Adão e Eva, de toda árvore, de todo fruto do jardim poderás comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa não comereis, porque no dia que comeres, certamente morrerás. O que Satanás falou para Eva? Eva, pode comer, porque certamente não morrerás. Você percebeu o engano? Satanás pegando a verdade de Deus e lançando por terra. E nós sabemos a história na Bíblia e vamos ver nas séries. Eva comendo fruto, dando para o seu marido o fruto, e ambos pecando. E a verdade de Deus lançada por terra, onde Satanás fez isso e prosperou. Amigos, por que as pessoas caem? Por que as pessoas cometem os erros? Sabe por quê? Porque não estudam a palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia sobre isso. Mateus 22, 29. Diz assim, errais. Nós erramos, você erra, eu erro, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nesta série, nós queremos mostrar para você o caminho correto em que nós devemos andar. Espero que você seja motivado, em nome de Jesus, a assistir todas essas séries que vão mudar a sua vida. Eu quero terminar fazendo uma oração, pedindo a Deus que ajude você, que dê força para que você possa assistir essa série que vai mudar a sua vida, as séries da verdade. Vamos orar? Grandioso Deus, muito obrigado, porque o Senhor um dia morreu na cruz para nos dar a oportunidade de salvação. Muito obrigado porque o Senhor deixou a Bíblia, a Palavra de Deus, para que nós possamos estudá-la e conhecermos a Tua verdade. Abençoe cada um que está assistindo, para que eles possam ter força e motivação de conhecer a Tua verdade e ter as vidas mudadas. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Olá, amigos, tudo bem com você? Que bom ter você aí aprendendo mais uma série, mais um estudo, que já começamos. E hoje nós vamos ver a verdade sobre Deus lançada por terra por Satanás. Eu gostaria que, antes de nós iniciarmos o estudo, fazer com você o nosso lema. Lembra? Você não esqueceu. Pegue sua Bíblia, esteja com a Bíblia na mão, nunca esqueça. Nossos estudos, você precisa ter a sua Bíblia na mão. E vamos falar juntos. Vamos lá então?
Pegue sua Bíblia e vamos falar. Se está na Bíblia, eu creio. Se não está na Bíblia, não é para mim. Não é para mim e não é para você. Agora, se está na Bíblia, aí podemos acreditar. Vamos lá então? Bíblia na mão e nós vamos começar com o nosso texto-chave, que encontra-se em João 8,32. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo. João 8,32 é o nosso verso-chave, juntamente com Apocalipse 1,3. Lá diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como essa verdade pode libertar você? Apocalipse capítulo 1, versículo 3, já lemos anteriormente, mas nós vamos reforçar para você não esquecer. Apocalipse 1,3 diz assim: felizes aqueles que leem, que ouvem e que guardam as profecias deste livro. Percebeu, amigo? Para a verdade te libertar, você precisa ler, ouvir e guardar. E Deus quer fazer uma transformação na sua vida com estas verdades. E nesse momento, como nós falamos, nós vamos estudar a verdade de Deus. O que o inimigo fez para lançar esta verdade por terra? Você deve estar pensando, mas como? Eu acredito em Deus. Eu sei que Deus existe. Eu sigo um Deus. Como que o inimigo, então, como que o diabo fez isso com esta verdade? Você vai ver. Nós vamos começar lendo em Jeremias 10:10. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 10, versículo 10. E eu quero mostrar para você a primeira verdade, que é a verdade sobre Deus, firmada na palavra dele. Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Olha o que diz lá. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Está vendo como o versículo começou? Deus é a verdade. Deus é a verdade. Você sabe que Satanás era um anjo de luz, era Lúcifer. E ele sempre teve inveja e ciúme de Deus. De anjo de luz, ele veio aqui para a terra e transformou-se em anjo de trevas. E nós vimos em Daniel 8:12 que ele fez com que a verdade fosse lançada por terra. Fez isso e conseguiu. E uma delas é a verdade sobre Deus. Olha a primeira estratégia. Nós vamos ver duas estratégias. Olha só a primeira estratégia para lançar a verdade de Deus por terra. Presta bastante atenção. Ele usou um instrumento, um homem chamado Charles Darwin, um instrumento usado por Satanás, aonde ele idealizou uma teoria chamada teoria da evolução. O que essa teoria prega? Fala que nós, seres humanos, homens e mulheres, somos originados de um ancestral comum. De um ancestral comum. Ele simplesmente disse, na sua teoria, que eu e você, nós seres humanos, viemos de um macaco. E assim evoluímos dentro de uma espécie. É claro que houve aquela preparação, o processo de seleção natural, mas que eu e você viemos de um ancestral comum, originando então eu e você. Olha que coisa! Sabe, amigos, Satanás usando Charles Darwin com esta teoria, ele faz com que você tire o foco de quem? Do Deus Criador, do Deus mantenedor, do Deus que com carinho, como a Bíblia descreve em Gênesis, criou a mim e a você, criou o homem com muito carinho. Então, com essa teoria, tira-se o crédito de Deus e de sua palavra. Você percebeu a primeira armadilha de Satanás? Lançar a verdade por terra, lançar a verdade de Deus por terra. Essa foi a primeira estratégia. Vamos para a segunda estratégia? Olha aqui, ó. A segunda estratégia está na Bíblia. E eu quero que você leia comigo. Romanos 1:25. Vamos ler então? Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1, versículo 25. E eu quero mostrar para você a segunda estratégia de Satanás com relação
a verdade sobre Deus. O que ele fez com a verdade de Deus e jogou por terra. E tem muita gente que não sabe disso. Garanto que eu falo para pessoas aqui, nesse momento, que nunca ouviu falar disso. Deus está aqui para mostrar para você. Olha só, Romanos capítulo 1, versículo 25. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Preste atenção. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Você percebeu? Viu que o versículo fala? Que estratégia foi essa de Satanás? Vimos a primeira estratégia. Criou uma teoria, tirando o foco de Deus, fazendo você esquecer de Deus. E a segunda estratégia, fazendo com que a verdade de Deus mudasse em mentira, adorando mais a criatura do que o Criador. Amigos, eu e você somos criaturas de Deus. Como nós podemos então adorar a criatura? Como que Satanás, na Bíblia, nesse relato, fez isso? Nós vamos conhecer o plano conhecendo no Apocalipse. O Apocalipse, ele mostra duas mulheres. Você sabe que o Apocalipse é um livro simbólico. Aonde você vê mulher, ali significa igreja. Por isso que tem muita gente que tem dificuldade em entender o livro do Apocalipse. Por exemplo, mulher nos livros históricos é mulher mesmo. Agora, no Apocalipse, mulher significa e simboliza igreja. E na Bíblia, no Apocalipse, nós temos no Apocalipse 12 e no Apocalipse 17 duas mulheres, ou seja, duas igrejas. E no Apocalipse 12, nós vemos algumas características dessa primeira mulher ou dessa primeira igreja. E eu quero mostrar para você. Olha aqui, ó. Vamos mostrar a primeira mulher ou a primeira igreja. Diz na Bíblia o seguinte: essa mulher, ela era vestida de sol, com as luas debaixo dos pés, ou com a lua, perdão, embaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Você deve estar perguntando, o que significa tudo isso? Isso é tudo simbólico. Como que a Bíblia pode deixar isso para mim dessa maneira? Há uma explicação, porque a Bíblia se explica. Olha só, nós podemos conferir agora. Já vimos, mulher representa a igreja. Neste caso de Apocalipse 12, a igreja verdadeira de Deus. Vamos ver aquelas características? Quero mostrar para você aqui, ó. Diz lá que essa mulher era vestida do sol. A Bíblia me explica e explica para você que o sol representa Cristo Jesus. Encontramos isso lá em Salmos 84:11. O sol da justiça é Cristo Jesus. Ou seja, essa mulher, esta igreja, tem Jesus Cristo. É revestida de Jesus Cristo. Olha que característica interessante. Então nós vemos que era vestida do sol, que é Jesus Cristo, que tinha a lua debaixo dos pés. Você sabe que a lua é um satélite natural. E a lua reflete a luz do sol. Essa igreja tem a lua embaixo dos pés, que reflete quem? A luz do sol, que é Jesus Cristo, através da sua palavra. Esta igreja tem Jesus Cristo e prega a palavra de Deus, proclama a mensagem de Cristo na palavra de Deus. E a terceira característica da igreja verdadeira, dessa mulher de Apocalipse 12, diz que ela tem uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Amigos, estas 12 estrelas significam e simbolizam os apóstolos, os discípulos, os 12 apóstolos que começaram a igreja cristã, ou seja, tornando-se a base da igreja cristã de Deus, a igreja verdadeira de Deus, explicado aí no Apocalipse 12. Entenderam bem direitinho a igreja verdadeira? Agora, amigos, vamos para a igreja de Apocalipse 17. Olha só, Apocalipse 17, ao contrário de Apocalipse 12, mostra-nos uma mulher totalmente diferente. E nessa mulher,
nós vemos algumas características. Por exemplo, lá fala que esta mulher é uma prostituta. É isso mesmo. Essa mulher é uma prostituta, vestida de vermelho, montada numa besta escalarte, cheia de joia, de luxo, muito rica, símbolo de uma igreja agora falsa. Ao contrário de Apocalipse 12, essa mulher, esta igreja, é o símbolo de uma igreja falsa. E o interessante, nessa mulher de Apocalipse 17, existe na testa dela um nome. Em Apocalipse 17, versículo 5, você consegue ver isso aí. Diz lá, Babilônia, mãe das meretrizes e prostituições. Esse nome na testa dessa mulher que representa uma igreja. Este símbolo é o símbolo de uma igreja prostituída, amigos, que deixou de ser a igreja de Deus, embora continuasse pretendendo sê-la. Olha só que interessante. Você viu que na testa tem escrito Babilônia. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Como era a Babilônia na antiguidade? Venha comigo, olha só. A Babilônia antiga, ela tem 3 características. Primeira característica, teve origem na construção da Torre de Babel. Sabe o que significa a Torre de Babel? A Torre de Babel tinha um significado. Era o esforço dos homens daquela época para colocar-se no lugar de Deus e chegar às alturas da terra. Babilônia originou-se dessa situação, da Torre de Babel, querendo se colocar no lugar de Deus. Olha que coisa! Segunda característica, Babilônia foi perseguidora do povo de Deus, do povo de Israel. Sabe por quê? Porque Babilônia queria que o povo de Deus, o povo de Israel, seguisse as suas tradições, as suas recomendações, e o povo de Deus falou, não, nós vamos seguir aquilo que Deus quer, a palavra de Deus. E é isso que você tem que dizer hoje, caro amigo. Muitas pessoas vão tentar dizer para que você siga tradições. Não, siga a palavra de Deus. Babilônia fez isso com o povo de Deus. Terceira característica, introduziu um culto a deuses pagãos, principalmente o Deus Sol, que você vai entender bem direitinho daqui a pouco. Você viu as 3 características de Babilônia? Olha ali, ó. Aqui você pode perceber mais ou menos a figura ilustrativa dessa Babilônia antiga. Primeiramente, surgiu da Torre de Babel. Segundo, perseguiu duramente o povo de Deus, o povo de Israel. E terceiro, introduziu o culto pagãos na igreja, inclusive a adoração ao Deus Sol. Agora eu quero fazer 3 perguntas para você refletir e pensar. Primeira pergunta, existe hoje no mundo algum grupo religioso cujo líder ou líderes pretendam ser representantes de Deus aqui na Terra, reivindicando para si prerrogativas exclusivamente divinas, como a infalibilidade e o poder de perdoar pecados? Pensa com você aí. O que você acha? Existe hoje algum grupo religioso com estas características? Vamos para a segunda pergunta. Segunda pergunta. Existe hoje no mundo algum grupo religioso que perseguiu pessoas no passado pelo simples delito de desejarem obedecer apenas ao que Deus pedia na Sagrada Escritura? Existia um grupo no passado que perseguiu duramente cristãos, pessoas que queriam seguir a Bíblia, a palavra de Deus, a verdade? Pensa aí e reflita nessas 2 perguntas. Mas para entender essa perseguição, eu quero mostrar para você alguma coisa. Olha só que interessante. A Bíblia diz que Jesus nasceu de Maria. Isso! Maria, Virgem Maria. Jesus nasceu dela. E olha interessante, Jesus veio aqui à Terra e diz a história bíblica que Satanás tentou matar Jesus. Satanás tentou usar um instrumento chamado Herodes. Herodes mandou matar todas as crianças de 0 a 2 anos, que Jesus se incluía. Mas Deus protegeu Jesus, amém? Por isso que nós temos Jesus hoje, porque Deus, o Pai, protegeu o Filho, Jesus. Olha só que interessante. Satanás então tentou matar o menino Jesus.
Diz Apocalipse 12:4 que Satanás se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. A Bíblia diz isso. Mas não parou por aí, amigos. Satanás continua e utilizava alguns instrumentos. Quero mostrar para você que instrumentos foram esses. Primeiro instrumento, olha lá. No Éden, ele usou a serpente para enganar Adão e Eva. Olha só. Depois, usou outro instrumento, Herodes, para tentar matar Jesus. Não conseguiu. E agora, terceiro instrumento. Ele não conseguiu matar Jesus, então ele foi perseguir a igreja de Jesus, a igreja de Deus. É isso mesmo, foi perseguir aqueles que eram fiéis a Deus, que seguiam a sua palavra, que seguiam a sua verdade. Eu quero mostrar para você como foi esse contexto. Satanás tentou perseguir a mulher. A mulher, você sabe, igreja, a igreja de Deus. E diz lá em Apocalipse 12, versículo 6, olha só, que essa mulher que foi perseguida teve que fugir para um lugar escondido. A Bíblia diz lá em Apocalipse 12, 6, que esta mulher, a igreja, fugiu para o deserto, que significa lugar despovoado, escondido. Por quanto tempo? A Bíblia diz quanto tempo esta mulher, esta igreja verdadeira de Deus, ficou escondida no deserto. 1260 dias. Lembra bem, Apocalipse é um livro simbólico, profético. Dias em Apocalipse significa ano. Então, um dia no Apocalipse é a mesma coisa que um ano. Então, quanto tempo esta mulher, a igreja de Deus, que não quis seguir as falsas doutrinas, teve que ficar escondida no deserto? A Bíblia diz 1260 anos. Eu quero mostrar para você aqui um gráfico. Quando que aconteceu isso? Olha só, no ano de 538, um imperador chamado Justiniano promulgou um decreto fazendo com que todos os cristãos fossem perseguidos se não seguissem as suas doutrinas. É claro, aqueles fiéis, a igreja de Deus, não aceitou essas falsas doutrinas. Então diz a profecia, vamos colocar aqui, eles fugiram para o deserto. Quanto tempo? 1260 dias proféticos, ou 1260 anos. Então, durante 1260 anos, a igreja de Deus ficou escondida para não ser morta. Olha só, quando que terminou? Depois do ano 538. Terminou no ano de 1798. Isso é comprovado na história, amigo. A Bíblia sendo comprovada na história. 1798, Napoleão Bonaparte, através do seu general Berthier, acabou com esse decreto, acabou com essa perseguição, quando prendeu o Papa Pio VI, dando então liberdade aos cristãos para seguirem as suas religiões e suas denominações, para que não mais seguisse aquilo que era imposto pela igreja. Agora eu quero mostrar para você algo bem interessante. Olha para cá, venha comigo. As igrejas que funcionavam abertamente durante este período de 1260 anos, segundo a Bíblia, não podem ser verdadeiras. Você concorda comigo? Porque a igreja verdadeira de Deus estava onde? Escondida no deserto, nos lugares despovoados. Agora, a igreja que estava funcionando abertamente no período de 1260 anos, não pode ser a verdadeira segundo a profecia de Deus. E o que aconteceu, amigos, nesse período? Nesse período de perseguição, muitos cristãos foram mortos, levados a coliseus, entregue a feras como leões, tigres, gladiadores matavam essas pessoas. Eles eram levados para câmaras de torturas. Aqui nós temos alguns exemplos, você pode ver aqui alguns exemplos dessas torturas que eram feitas com os cristãos, aqueles seguidores fiéis da verdade, da palavra de Deus, que eram iludidos com falsas doutrinas, mas não se deixavam ser vencidos. Muitos deles, chamados hoje de mártires, na Santa Inquisição, foram mortos, porque decidiram seguir a verdade de Deus. Que coisa, amigos! Que terror deve ter sido naquela época.
1260 anos de perseguição, mas Deus protegeu a sua igreja e depois de 1260 anos, a igreja de Deus voltou ativa novamente. Preste atenção, quais são então as características que a Bíblia diz desta igreja verdadeira, de Apocalipse capítulo 12. Lembra? A mulher de Apocalipse 12, a igreja verdadeira, ela lá diz a característica desta igreja. Vamos ver então Apocalipse 12, 17. Eu quero mostrar para você. Aqui está a perseverança dos santos. Qual que é a característica deles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19, 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Você percebeu? Que interessante. Então a igreja que estava escondida no deserto era a igreja desta característica. Guardavam ou guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Você percebeu que a Bíblia, ela mostra essa verdade? Eu garanto que muita gente aí que vai estar assistindo esse vídeo não conhecia essa verdade. Mas eu quero mostrar mais algumas coisas para vocês. Olha só que interessante. Preste atenção. Terceira pergunta. Olha aqui, ó. Existe hoje algum grupo religioso que, além das duas características anteriores, que nós já vimos até agora, promova o culto a muitos tipos de imagens, especialmente promova a adoração a Deus no dia dedicado ao sol? Percebeu ali? Existe algum grupo religioso hoje que tenha esta característica? Quero mostrar para você. Os babilônicos, eles adoravam o Deus Sol. Há muito tempo atrás, existia um imperador chamado Constantino. Constantino foi alcançado pelo cristianismo. E ele aceitou o cristianismo na vida dele. Diz a história que Constantino foi convertido ao cristianismo, amigo. Mas juntamente com ele vieram algumas coisas. Uma delas é a adoração ao Deus Sol. Assim como os babilônios adoravam o Deus Sol, Constantino, aquele imperador que foi convertido ao cristianismo, trouxe para a igreja a adoração